Hoje eu vou iniciar uma leitura que todo mundo descreve como perturbadora, intensa e completamente diferente do que esperamos de um livro da Colleen Hoover. Acho que isso já é dica suficiente para vocês saberem de que livro eu estou falando. E eu tô muito animada e curiosa para descobrir o que tem em Verity. E por isso eu resolvi registrar cada momento dessa leitura para compartilhar com vocês. Será que esse livro entrega tudo isso mesmo? Vem comigo descobrir. Olá, eu me chamo Lilian e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vlog de leitura que eu trago aqui para o canal e eu decidi começar por Verity, um thriller psicológico que divide muitas opiniões e, pelo que eu vejo por aí, deixa qualquer leitor com a mente virada pelo avesso. E antes de continuar, já vou avisando que esse vlog terá spoiler, então se você ainda não leu Verity, pausa aqui, salva o vídeo e volta aqui depois que finalizar a leitura, porque eu quero muito debater nos comentários essa história com vocês. Eu vou iniciar essa leitura completamente no escuro, porque graças a Deus eu nunca peguei spoiler. Sim, já vi alguns vídeos que comentam sobre o livro aqui ou ali, vi citarem sobre algumas cenas, como cena da escada, cena do cabide, mas eu não sei o que elas significam, então eu realmente não sei o que esperar. Só sei que é um thriller e que muita gente ficou impactada com essa leitura. Então eu vou gravar tudo em tempo real e compartilhar com vocês as minhas reações mais sinceras, teorias, reflexões e os surtos ao longo da leitura. Vamos começar. Eu peguei aqui o livro no Kindle porque, gente, eu sou que nem um morcego, sabe? Da noite eu gosto de ler no escuro, eu acendi aqui só pra poder gravar pra vocês. Então eu prefiro pegar no Kindle pra poder ir lendo de noite no escuro, ou até quando eu me deito, né? Antes de dormir. Mas o livro segue aqui do lado, quando tiver qualquer marcação importante, eu marco aqui. E aí eu vou ler o primeiro capítulo e a primeira frase já é impactante, já vem com: ouço o barulho do crânio se quebrando antes mesmo de o sangue respingar em mim. Tudo bom? Já começamos assim, Colleen Hoover. Eu já vi muita gente divulgando essa frase nas redes sociais, mas eu não imaginava que era literalmente a primeira frase do livro. E a gente já começa assim. Sigamos. Eu concluí o primeiro capítulo e aí conheci Lowen e Jeremy. Gostei dele. Já fiquei shippando aí como uma boa leitora de romance, obviamente já tá shippando os dois, apesar que eu sei que o livro não era disso. Não é disso. Mas aparentemente ele é casado, né? Ele tem uma aliança, não sei aí no que é que isso vai dar, não sei nem se voltaremos a ver Jeremy novamente. O livro até então tá sendo contado por Lowen, não sei se vai mudar, se tem algum ponto de vista diferente de outras pessoas. E já vimos que ela passou por uma situação complicada com a mãe dela, ela perdeu a mãe dela recentemente. Quero ver se isso vai ter alguma associação com a história. Vamos seguir aqui com a leitura pra saber o que é que vai dar agora daqui pra frente. Gente, esse segundo capítulo me fez criar diversas teorias, tá? Tanto na parte do romance, obviamente, né, que a gente pode deixar de lado, porque Jeremy já apareceu novamente, né? Por incrível que pareça, ele estava indo para uma reunião no mesmo local que Lowen estava indo. Mais incrível ainda, ele era um dos membros que faria parte da reunião que ela tinha sido convocada. Eu acho que esses dois vão terminar se envolvendo, tá? Descobri aí que ele realmente é casado, e ele é casado justamente com Verity, que é justamente o que o livro leva o nome dela, a uma autora aí super renomada, super reconhecida. Só que aí a mulher dele sofreu um acidente, tá impossibilitada de continuar escrevendo, e ela tá com a série em andamento, e ela quer uma autora que escreva similar a ela pra dar continuidade a essa série, pra não deixar morrer. E aí foram atrás de Lowen, porque, pelo menos o que Jeremy disse, é que Verity já leu um livro dela e disse que ela tem muito potencial e que provavelmente iria bombar isso. Se é verdade, não sabemos. Provavelmente vamos descobrir mais pra frente se ele só inventou isso aí pra ela aceitar a proposta. Eu acho que vai dar algum rolo aí, né? Pelo que eu entendi, ela vai pra casa dele, passar um tempo lá pra conhecer as obras de Verity. Talvez ela encontre alguma coisa aí estranha, porque eu achei muito esquisito. Não que seja impossível, mas achei esquisito esse casal aí ter perdido as duas filhas, né? De 6 meses, uma pra outra. E a segunda, né? Porque ele só falou de uma, da perda mais recente, de uma forma tão drástica, né? Achei um tanto
muito estranho isso, confesso. Acho que tem mais alguma coisa nesse meio aí. Sei lá, vai que essa Verity fazia, de fato, algumas coisas que ela escrevia, né? Não sei ao certo ainda o tipo de gênero que ela escreve, porque não foi falado, só eu não entendi. Mas, se for levar em consideração o livro, que é de suspense, né? Eu subentendi que ela escreve justamente nesse gênero, mas não sei, eu posso estar completamente enganada. Então, assim, tô curiosa pra ver o que é que vai acontecer nessa casa aí de Verity, o que é que Lowen vai descobrir, que eu acho que ela vai encontrar alguma coisa suspeita. Tenho isso pra mim. Não sei se eu estou certa. Vamos continuar. Estou aqui no dia seguinte, continuando o vlog de leitura de Verity. Mas antes, eu só queria dizer que se você notar alguma diferença no áudio, desculpe, é porque eu sou uma anta. Porque esse meu microfone, para ele funcionar, eu preciso abrir ele no Open Camera, que é um aplicativo específico que reconhece o microfone. A câmera do meu celular, ela não reconhece por algum motivo que eu desconheço. E ontem, eu sei lá onde é que eu tava com a cabeça, que eu esqueci de colocar nesse aplicativo. Então eu estava usando o microfone, porém tava o som ambiente. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, se vocês notarem alguma diferença, é por conta disso. Eu vou tentar ajustar durante a edição, mas que bom que foi só um pedacinho ali do início. Quanto à história, a gente segue aqui com Lowen, né, que ela aceitou, né, como vimos no capítulo anterior. Ela aceitou meio que a contragosto, né, a proposta de escrever esse livro. E ela vai passar um tempo na casa de Verity e do marido dela. O que eu acho um pouco de loucura isso, gente, porque ela nem conhece eles. Conhece a escritora, mas assim, não conhece eles e vai passar um tempo lá na casa dela. Mesmo que mínimo, eu acho estranho. Estranho assim, eu acho ela corajosa. Inclusive, o ex-peguete dela aí, o Corey, ele tentou alertar ela, né, que acontecimentos estranhos ocorrem nessa família. E eu já comentei com vocês que eu também acho isso, né, que muita desgraça aconteceu nessa família, seja com as filhas do casal e com a própria Verity, né, que sofreu um acidente. E descobrimos aqui que a batida de carro dela não deixou rastros, então ela pode ter provocado o acidente, porém a perda das filhas até que justifica que ela poderia estar com possível depressão, né, e pode ter atentado algo contra a própria vida. Lowen não acredita muito, né, na preocupação do ex, ela acha que ele tá com ciúme, mas neste ponto eu tô aí ao lado de Corey, porque eu também fico com o pé atrás aí de ir pra casa de alguém que eu desconheço, mesmo que seja só para passar 2 dias. Porém, Lowen tá aí, né, entre a cruz e a espada, sendo despejada do apartamento, só tem 48 horas pra sair de casa, pobre, então a vida dela também não tá fácil. Eu não estou suportando mais. Ela nem sabe o que vai fazer depois de voltar da casa de Verity. Eu acho que ela nem vai voltar de lá, sabe? Eu acho que ela não vai passar só 2 dias na casa de Verity. Eu acho que muitas coisas vão acontecer quando ela chegar nessa casa. E muitas descobertas virão aí. Um ponto que me irrita um pouco de Lowen é ela sempre se irritar com Corey por algum motivo. Porque ela sempre diz que ele não presta muita atenção nela, não se importa com ela. Então, sempre que ele pergunta alguma coisa que parece uma preocupação, ela dá uma desculpa. E tudo ela responde a ele só em pensamento, sabe? As irritações dela, ela nunca verbaliza pra ele. E isso me deixa muito chateada. A mulher só abre a boca e fala logo o que é que tu tá achando a respeito desse homem. Guarda pra tu só vai fazer mal. Mas também tem o fato dela ser um pouco antissocial, né? Ela tem um problema pra socializar e lidar com as pessoas, tanto que é por isso que ela não faz turnês, ela não faz sessões de autógrafos, porque ela já tentou fazer e disse que foi uma tragédia. Ela tem muita ansiedade, né, quando se trata de se expor. Então tem o lado que dificulta ela verbalizar o que ela realmente tá sentindo. Mas bora, Lowen, abre a boca, bota essa boca pra falar. Bem, eu cheguei em 24% do livro, eu finalizei o capítulo 5 e como se fosse 2 capítulos a mais que vem, que é o primeiro manuscrito aí que Lowen encontrou de Verity. Mas vamos por partes, porque tem muita coisa aqui pra gente comentar. Foi revelado, né, que Verity, ela escreve romances. E o romance que ela escreve é sempre do ponto de vista do vilão. Na verdade, não é que ela sempre escreva romance do ponto de vista do vilão, mas essa série em específico que ela tá escrevendo, que ela estava escrevendo, né, que era pra ser uma série de 9 livros, onde apenas 6 foram
publicados até o momento, e eles querem justamente que Lowen escreva esses outros 3 que estão faltando aí da série. São romances com o ponto de vista do vilão. Então, Verity já viu que os personagens são bem problemáticos. Ela cita assim, não citou em que nível, mas ela só diz assim, são extremamente problemáticos. Quem sabe isso aí não reflete um pouco de quem Verity é, né? Porque, gente, pense num povo estranho, viu? Até o menino, descobri que ela teve um filho, além das filhas que faleceram. Até o menino eu tô achando ele estranho. Até o momento, Jeremy é o que eu tô achando mais normal entre eles ali. Mas não sei não. Não vou botar minha mão no fogo por ninguém, não. Se eu chamar Lowen de Verity, me ignore, tá? Mas é porque às vezes eu troco mesmo quando eu tô falando das duas, mas acredito que pelo contexto vocês vão me entender. E aqui também vemos que Lowen tem um sério problema, assim, de autoconfiança, né? Ela sempre se coloca muito pra baixo. Não sei se existe algum motivo relacionado à mãe dela, né? Ela tem um ponto, assim, mais negativo quando se trata da mãe dela. E ela sempre, pra ela sempre é pior em tudo. Tanto que ela fala que ela sempre odiou os livros que ela escrevia. Eu acho que isso é uma coisa que pode até acontecer com várias autoras, né? Mas acredito que sempre vai ter um livro ou outro que vai terminar agradando as autoras. E com ela parece que não. Ela nunca gosta de nenhum dos livros que ela escreve. E ela gosta de não ser reconhecida. Então, eu acho que tem alguma coisa aí no passado de Lowen que vai ser explicada. Assim, espero que seja explicado, né? Do porquê ela gosta de estar tão às escondidas. Ela decidiu ser autora, mas ela nunca quis ser famosa, rica. Nunca quis que as pessoas soubessem quem é ela. Eu acho que isso pode estar atrelado a algum problema na infância, não sei, na criação, a respeito da mãe dela, e que ainda não nos foi revelado. Quanto ao local que Verity mora, né? Um local bem esquisito, assim, no meio do nada. A casa é meio sombria também. Não sei, acho que isso torna esse povo ainda mais estranho do que eu já achava. Tudo bem que a gente vê, né, pelo menos em histórias que a gente vê de autoras, é que elas querem estar no meio do nada mesmo para ter paz e poder escrever seus livros. Mas não sei, a região que a casa fica e a casa em si tem aquele aspecto meio sombrio. E aí Lowen chega à casa, né, do casal, é recebida estranhamente aí pelo filho mais novo, que ela disse que é uma cópia de Jeremy, e o menino meio que ignora ela e fecha a porta na cara dela e vai-se embora. Mas aí Jeremy vai receber ela, tudinho, apresenta a casa, mostra onde ela vai ficar no quarto, que era o quarto do casal. Algo me diz que ela não só vai dormir nessa cama, gente. Eu tenho uma impressão muito forte de que vai haver uma traição aí desde o primeiro momento que eu conheci Jeremy. E pra ser sincero, eu penso no casal que se eu estou errada, eu estou errada. Até porque a mulher dele tá inválida em cima de uma cama. Mas eu penso esse casal desde o primeiro momento que eu conheci, que eu nem sabia que ele era casado. Algo que eu achei estranho é que Lowen fala que não, que tá sem chave na porta, e Jeremy diz que eles nunca trancaram a porta. Gente, eu acho muito estranho, porque qual é o casal com filhos que não tranca a porta do quarto? Eu acho meio estranho isso. Assim, eu nem tenho filhos, mas eu só durmo de porta trancada. Desde sempre eu tenho que passar a chave na minha porta, que eu não consigo dormir com a porta aberta. E ainda mais um casal com filhos. Achei estranho isso. Porque criança vai, acorda de madrugada, gente, entra no quarto dos pais, sei lá, vai que pega os pais fazendo coisinhas. É esquisito. Eu já não fui com a cara da enfermeira, ela olhou torto pra Lowen, sendo que Lowen só tava ali pra fazer o trabalho no qual ela foi contratada. Não sei se ela não confia em Jeremy e meio que viu assim, é uma mulher nova, né, que tá com um cara aqui que é casado, que a mulher tá vegetando em cima da cama. Ela pensava que era uma mulher mais velha, mas tipo assim, ela não foi com o intuito de ficar com Jeremy, ela foi com o intuito de conhecer as anotações de Verity pra escrever o livro. Só não foi muito com a cara dessa enfermeira aí não, que ficou julgando sem conhecer a menina. Apesar que a gente não pode negar que Lowen tá falando demais de Jeremy, sabe? Ela o tempo todinho falou que tava pensando nele, que não sei o que. Acho que ela tem sim um interesse lá da parte dela. Pelo pouco que eu pude ver, né, do entrosamento de Jeremy com a família dele, com Verity e o filho mais novo, eles têm uma boa relação, ele tratou a mulher bem, apesar de a mulher nem
ter noção, aparentemente, né? Eu não sei se isso é fingimento dela. Sei lá, me lembro da usurpadora, que a outra tava lá fingindo, tá em cima de uma cadeira de roda, até sem conseguir falar, mas ela estava super bem. Então não sei se tem alguma coisa aí nesse meio, ela só tá fingindo por algum motivo desconhecido. Enfim, mas assim, a relação de carinho que ele teve com ela me chamou a atenção. A relação dele com o filho também, ele parece ser uma boa pessoa, um bom marido e um bom pai. E até porque, gente, não é todo homem que aguenta ter que estar cuidando da mulher, sabe? Deixar a vida dele, deixar de levar a vida como ele quer, pra ficar cuidando de uma mulher que tá entregue às baratas em cima de uma cama. E Lowen encontrou um manuscrito aí, como eu falei, que Verity relatou o momento em que conheceu Jeremy. Então a gente viu que eles realmente se amavam muito, que foi uma relação muito genuína, até engraçado de ler. Gostei muito do capítulo sobre o manuscrito. Confesso que me deixou com curiosidade de ler um romance da Colleen Hoover, viu, que eu tenho os 2 pés atrás. Mas eu achei tão bem escrito o capítulo, esse trechinho que eu vi, que eu fiquei curiosa de ler um livro de romance dela mesmo. E falando em Colleen Hoover, eu estou gostando demais da escrita dela. Eu tô achando muito fluida, muito simples, sabe? Não tem nada difícil, complexo. Você lê o livro, gente, que passa assim, ó. Se deixar, você passa o dia todinho assim, só lendo o livro, até concluir a leitura de tão fluido que é. E eu só separei aqui o trechinho pra trazer pra vocês do início do manuscrito, né, que Lowen encontra de Verity, porque ela fala, né, que não suporta as falsas reflexões que os autores colocam quando escrevem uma autobiografia, e que o certo seria eles escreverem com sinceridade e ser tão visceral que fosse capaz até de enojar aqueles que leem, porque eles vão estar ali relatando de fato quem eles são em seu interior. E aí eu trouxe essa frase porque eu já vi essa frase em algum local das redes aí, que é: o que você vai ler às vezes terá um gosto tão ruim que terá vontade de cuspir, mas vai engolir essas palavras a ponto de elas fazerem parte de você, das suas vísceras, a ponto de elas te machucarem. Então assim, tô com um pouquinho de medo do que a gente vai encontrar nos próximos capítulos que trouxer esses manuscritos. Tô, mas também estou muito curiosa. Aí o final desse manuscrito elevou a minha curiosidade a mil, porque ela finaliza falando de Jeremy, né, que ele amava muito ela, e aí ela diz assim, que ela por um tempo foi a sua única razão de viver, a razão dele no caso, até o dia em que descobriu algo que era mais importante para ele do que eu. Pensei nos filhos, e aí surgiu uma teoria de que, será que ela tinha um certo ciúmes de Jeremy com os filhos, e sei lá, armou alguma coisa contra os filhos? Gente, eu só acho que não é normal, acho que o óbito dessas meninas não foi por acaso, eu acho que tem algum mistério aí por trás. Ou talvez o culpado seja Jeremy, né, que eu tô achando que ele é o mocinho da história, mas talvez não seja. Então vamos continuar aqui a leitura para descobrir aonde esse mistério vai nos levar. Gente, que loucura, eu tô com a cabeça assim, ó, explodindo com essa teoria, séria. Eu continuo fortemente achando que Verity tá fingindo. Eu me lembro muito da Usurpadora, quem assistiu aí, que Paola Bracho sofre um acidente e ela fica em cima de uma cadeira de rodas, supostamente lá, vegetando, sem falar, sem andar, sem se movimentar, mas era tudo fingimento. E eu acho que Verity tá no mesmo caminho. Agora, o motivo eu não sei. Acredito que aquela minha teoria que ela fica com ciúmes dos filhos é real, né? Eu tenho achado ainda mais isso. Acho que a morte das filhas, assim, ela tem uma certa culpa. Aí eu espero estar enganada, mas eu acho que ela tem culpa no cartório. Fico me perguntando se no acidente dela, peraí que tá torta a câmera, se no acidente dela ela estava sozinha no carro ou o filho estava junto e ela tentou desviver o filho, mas aí terminou se dando mal, ou se foi já um plano bolado por ela aí mesmo. Mas acho muito que ela tá bem e tá fingindo. E o menino sabe, porque eles estavam no jardim esperando o pôr do sol e Verity achou que o menino tava dando tchau pra ela, mas reparou que tava dando tchau pra janela que ficava além dela, né? No caso, pra janela do quarto de Verity. E quando ela olhou, ela viu a cortina balançando. Então acho que o menino sabe, tô toda arrepiada, que eu fiquei arrepiada demais com essa cena. Ixi, só de ouvir falar,
Dá até um arrepio, cê é louco. O menino, acho que ele sabe que a mãe tá bem, só que ele é muito novo, né? 5 anos, então provavelmente ele não fala. Pode ser que a mãe diga que é só algum tipo de brincadeira, né? Pra ele, uma brincadeira entre eles dois. Criança vai querer brincar, seja lá o que for, porque ele não vai entender. E também teve o fato, né, de que a enfermeira deixou ela na varanda por um tempinho e quando o Lowen menos esperou, assim que olhou, ela tava olhando pra como se estivesse olhando fixamente pra ela, sendo que anteriormente ela não tava. Então, assim, são esses pontos que me faz suspeitar de que ela tá, assim, fingindo, né? E nessa parte aí, que o menino deu tchau pra janela, aí Lowen foi lá em cima olhar, né? E encontrou Verity deitada na cama, disse que o ventilador tava ligado. O que é suspeito, porque tava um pouco frio, então porque a enfermeira, que tem tanta atenção com a paciente, ia deixar o ventilador ligado, não faz sentido. Porque ela viu que o ventilador balançava a cortina, né? Então ela pensou, então não tô ficando doida, né? A cortina balançou, foi o ventilador. Só que ela viu também que a televisão tava desligada e o controle tava em cima da cômoda, longe de Verity. E a enfermeira, antes de ir embora, disse que deixou a televisão ligada. Tudo bem que pode se programar televisão pra desligar sozinha. Ou, sei lá, a mulher pode ter se confundido. Mas não acho, gente. Eu acho que é tudo mentira de Verity. Agora, por que essa mulher tá mentindo? Não sei. E posso estar eu completamente enganada. Pode ser que o vilão de tudo seja Jeremy. E eu jurando que ele aqui é o mocinho e Verity é a vilã. Mas a minha teoria é essa. Não sei se eu estou enganada. Se eu estiver errada, vocês devem estar tudo rindo da minha cara aí. Porque vocês já sabem o final dessa história. E agora vamos ter Lowen mais tempo na casa, né? Porque a pobre, rapaz, nem pra alugar um apartamento ela consegue. Como ela foi despejada do outro, a vaga que ela tinha reservado do apartamento foi cancelada justamente porque viram que ela foi despejada. Então não pode ser aprovada. Aí Jeremy, né, sugeriu que ela ficasse lá durante essas 2 semanas, que ela vai receber o dinheiro e aí pode pagar pelo apartamento. Lowen já tá assombrada com a mulher que supostamente tá ali, né, só jogada. E vai ter que viver 2 semanas nessa casa. Olha, acho que vai ser muito assombrada ela aí nessas 2 semanas, viu? E nota-se que Jeremy também tem uma quedinha ali por Lowen. Não sei, como eu tô falando, não sei se eu tô vendo ele muito inocente, mas ele tenta fingir que não existe, mas dá pra perceber que ele tem sim um interesse por ela e tá tentando se manter fiel à esposa, digamos assim. E eu tenho achado Lowen um tanto obcecada por ele, viu? Então, eu tô sentindo também umas semelhanças aí de personalidade entre Verity e Lowen, essa obsessão aí por Jeremy. Ele tem um que doce aí, que as mulheres tudo ficam obcecadas por eles, ou por ele. E olha que Lowen não provou foi nada ainda. Mas ambas são bastante inseguras, pelo menos Verity era, né, antes de conhecer ele. E tinha insegurança, assim, sempre insegura de perder ele, insegura com a escrita dele. Então, assim, ela precisava muito da aprovação dele, que ela respirava ele. Então, achei um pouco semelhante aí as personalidades. E aí volta a me questionar se Jeremy não é, assim, o vilão da situação, que fica meio que pescando essas mulheres que podem ser mais fáceis de se manipular por elas serem tão inseguras. Mas aí também ele teria que ser um gênio, né? Ele teria que estudar essas mulheres às escondidas, né? Por um tempo, pra depois investir nela, porque ele vai certeiro nas mulheres. Então, não sei. Eu só tô me imaginando no final sendo nada a ver com as coisas que eu tô falando aqui. Aí vocês que já sabem da história aí devem estar pensando, a louca tá viajando. Um negócio que nem aparece no livro. Mas faz parte, gente. Eu amo o livro por conta disso. Me faz viajar e ter teorias loucas. Vou continuar aqui que agora ela vai ler o 3º capítulo do manuscrito de Verity e eu estou curiosíssima porque ela vai falar justamente do período que descobriu que estava grávida. Gente, voltei aqui no dia seguinte e eu estou simplesmente passada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Com esse último manuscrito, acho que é o capítulo 3 do manuscrito. E a minha teoria estava certa de que ela tinha ciúme do marido com os filhos. E aquela frase lá do primeiro capítulo do manuscrito, referente a até aparecer alguma coisa que ele amasse mais do que ama ela, era realmente sobre filhos. E nesse capítulo a gente vê o quanto que essa mulher era perturbada e até narcisista, gente. Eu fiquei apavorada com a cena dela introduzindo um arame de cabide lá pra
pra tentar eliminar as crianças ainda na barriga. Gente, eu fiquei muito aflita com essa cena e eu acredito que só vai piorar. A gente vai descobrir coisas muito piores aí. Aqui a gente descobre também que Verity não se relacionava muito bem com a mãe dela, o que é um outro traço que eu acho parecido com o de Lowen, né? Que ela também não se relacionava muito bem com a mãe. Nenhuma das duas foi muito aprofundado o qual era o tipo de relacionamento. Só dizia assim que as mães não se importavam muito com elas, né? E isso com certeza acarretou algum trauma aí para as duas. Então, além dessa obsessão que Verity tem, né, com o marido, a ponto de ter ciúme dele com as próprias filhas, também tem a questão dela ser muito vaidosa, narcisista, eu diria. Ela se preocupava muito com o corpo dela, disse que ia pra academia até 2 vezes no dia. Então, durante essa gestação, foi complicado para ela, começou a ver a barriga crescendo. Ela se achava horrorosa, enquanto Jeremy achava ela a coisa mais linda, mas ela não acreditava nele. Ela achava que ele estava dizendo aquilo apenas para agradar ela e não porque ele estava realmente achando ela bonita. E isso pode ter alguma relação com a mãe, com a criação da mãe dela, sabe, gente? A gente desconhece aí, mas pode estar correlacionado. E aí me surgiu uma pergunta nesse capítulo, será que o menino é filho dela? Porque se ela passou pela primeira gestação das gêmeas e ela detestou tanto o seu corpo quanto ter que dividir a atenção do marido, por que ela engravidou de novo, né? Fiquei com essa dúvida aí se o menino é filho dela. E caso seja filho dela, acredito que a gestação foi até intencional, gente. Eu acho que o casamento deles dois não estava indo bem, por algum motivo que a gente vai descobrir. E sei lá, vai que ela foi daquelas mulheres que quis ter mais um filho só pra segurar o marido. Não sei, mas é uma outra teoria aí que surgiu. Agora, o finalzinho desse capítulo que eu parei, que eu acho que foi o 7, se eu não me engano, me deixou com a pulga atrás da orelha sobre Lowen, porque Jeremy foi muito atencioso e colocou uma tranca no quarto dela. E aí ela diz que a tranca não é nem pra evitar que as pessoas entrem no quarto, é pra proteger as pessoas dela. Eu fiquei, o que é que tu faz, mulher? Tu precisa se proteger. Que no caso precisa que as pessoas fiquem protegidas de você, sabe? Aí logo em seguida ela revela não, já tinha revelado, mas relembra que é sonâmbula, mas eu fiquei, que nível de sonambulismo é esse? Que ela consegue se destrancar, que ela disse que já se destrancou e foi encontrada com um pulso, acho que foi o pulso quebrado e toda suja de sangue. Gente, acho que Lowen também não é tão santinha quanto eu tava achando não, viu? Acho que a gente vai começar a descobrir os podres dela aí. E aí eu fico perguntando, será que Jeremy é o mocinho realmente da história pra se envolver com duas perturbadas, se Lowen não for tão santinha? Ou se também Jeremy tem alguma culpa aí de alguma coisa nesse meio? Tô curiosa pra continuar. Eu cheguei em 50% da leitura, gente, e me choca cada vez mais o quanto Verity é perturbada. Mas vamos aos poucos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não tem como não gostar de Jeremy. Se ele for o vilão da história, assim, eu imagino a reviravolta muito chocante lá na frente. Porque o que a gente vai acompanhando dele aqui, não tem como não gostar dele. Ele foi no mercado com Lowen e encontrou 2 amigas de Verity lá, e quando viram Lowen, ficaram meio assim, né? Um homem casado com uma mulher que elas nunca viram na vida, e ela colocando absorvente no carrinho de compras dele. E aí uma delas até meio que soltou a indiretinha, perguntando, ela realmente, porque ele disse que ela era amiga de Verity, tava trabalhando com Verity. Aí ela diz, ela é realmente amiga dela ou é sua amiga, né? Joga uma indiretinha assim. E aí, antes de se despedir, ele dá uma cutucada nela, que ele fala, manda uma lembrança pra fulano, eu esqueci o nome do homem. Só que esse fulano era o amante dela. Aí ela diz, o nome do meu marido é William. Ele, é mesmo, é que eu sempre confundo os dois. Aham, sei. Gente, não tem como não gostar de Jeremy depois dessa, não tem como, ele é muito afrontoso, eu amei. Quanto a Lowen, eu acho que já tá subindo um pouco a cabeça ela, aquela sensação de posse. Ela tava no escritório de Verity, né, lá lendo os livros, as coisas que ela precisa ler, e ela disse, olha da janela do meu escritório, minha filha, você já tá se achando a dona da casa, calma aí. Também, como eu já falei aqui, eu também não acho que Lowen é tão santinha quanto a gente acha não, sabe? Eu acho que ela
ela tem culpa aí em alguma coisa que eu não sei, que provavelmente vai ser revelado lá na frente. E aí voltou a ocorrer mais uma coisa estranha que me deixa ainda mais com certeza de que Verity só tá fingindo, de que ela não está tão catatônica assim quanto aparente estar, e que o menino sabe, porque Lowen escuta o menino chorando, sai correndo, entra no quarto de Verity e vê ele no chão com uma faca ao lado, e aí ele cortou o queixo, né? Eu não sei se ele tava brincando com objetos, se a mãe mandou ele fazer alguma coisa, não sei. Achei um pouco suspeita essa cena. E aí Lowen pega ele pra cuidar dele, leva pro banheiro lá, e aí ele solta uma frase lá dizendo que a mãe dele disse pra ele não brincar com a faca dela, sabe? Então meio que Lowen fica lá querendo descobrir alguma coisa, ele fica meio, né, sem saber o que dizer, mas eu acho que é o que eu já falei, que ela está assim, super bem, só tá fingindo tá no estado que tá, e o filho sabe. E aí depois Lowen volta lá no quarto, não encontra mais a faca, e enquanto ela tá procurando, assim, as coisas que ela levanta, ela dá de cara com o Verity olhando pra cara dela. E aí a gente segue pra Lowen lendo mais um capítulo do manuscrito, que aí Verity conta a experiência dela em dar de mamar pra gêmeas, e ela fala que sentia nojo daquela sensação. Gente, realmente tem mulher que não nasceu pra ser mãe, tá? Então, por um lado, eu meio que não julgo Verity. Eu só não gosto desse fingimento dela. Por quê? Porque ela poderia ter sido sincera com o marido e dizer que não tinha vontade de ter filhos, de constituir uma família. Provavelmente, eles não iriam continuar junto, porque pelas atitudes dele, você já percebe que ele queria uma família, porque ele é apaixonado pelos filhos. Então, provavelmente, ele ia querer uma mulher que quisesse ter filho. E é justamente por isso que ela não falou nada. Mas é esse o problema dela. Não é o fato dela não querer ter filhos e não se sentir bem grávida e tudo mais, sabe? Porque acho que cada um faz o que quer da sua vida. Tem mulher que nasceu pra ser mãe, tem mulher que não nasceu pra ser mãe. O problema dela é querer ser uma coisa que ela não é, só pra agradar o marido, que ela tá tão obcecada pelo marido que ela quer agradar ele a todo custo. O que me deixa suspeitando em relação ao acidente, eu achava que ela queria eliminar o menino mais novo, mas me faz perguntar, será que ela não fez pra chamar a atenção de Jeremy? Sei lá, como eu já relatei aqui, acho que o casamento deles não ia bem, então será que ela não fez aquilo pra chamar a atenção dele? Que conhecendo ele como ela conhece, ela sabe que ele jamais largaria uma mulher na situação que ela se encontra. Então seria uma forma dela prender ele pro resto da vida dela, mesmo que ela esteja nessa situação, né? Que ela tá tão perturbada que ela pode estar fazendo isso só pra prender o cara. E eu não sei o que é que esse Jeremy tem, que as mulheres ficam obcecadas por ele, porque Lowen é outra que tá obcecada, só fala nele o dia inteiro, fica olhando o tempo todo pra ele. Ela encontrou uma caixa de foto, né, da família, no geral, e ficava rindo porque via as fotos dele. Então ela tá obcecada também por ele, não sei o que é que esse homem tem. E olha que eles não tiveram nenhum tipo de relação, né, pra dizer assim, não, porque ele é muito bom na cama. Mas não é nem isso, gente, eles não chegaram nem a ter relação. Inclusive, eles quase se beijaram na cozinha, mas foram pegos no flagra justamente pelo menino mais novo, por frio. E o que é estranho é que ele fala que o menino, ele nunca pergunta pelas irmãs, nunca falou o nome delas, desde que elas faleceram. Só que quando ele vê a caixa de fotos em cima da mesa da cozinha, ele meio que surta. Ele tem um surto ali, começa a guardar as fotos e pede pra tirarem aquelas fotos dali. Eu não sei, eu acho que a mãe dele inventou alguma coisa pra eles. Não sei, que ele tem essa sensação de quando vê a foto, ele liga algo ruim. E enquanto ele não vê, tá tudo certo. Até porque no momento depois, ele fala sobre a morte das irmãs em relação a sair, que ele diz, a gente nunca mais foi jantar fora desde que as meninas morreram. Então, assim, ele fala com muita naturalidade pra uma criança de 5 anos. Então, é como se ele não acreditasse que aquilo tivesse acontecido, mas alguma coisa nas fotos traz algo negativo pra ele, sabe? Não sei, acredito que a gente vai entender isso mais pra frente. E como eu falei, né, já cansei de dizer o quanto Verity é perturbada. Gente, ela deixava as meninas chorando no berço só pra ir dormir. Eu fiquei assim, apavorada. Por um lado, eu meio que, não é que eu entenda ela, não quero passar pano, não quero justificar o injustificável, mas é muito difícil pra uma mulher criar sozinha um filho, imagine 2 filhos, e ela é extremamente cansada querendo dormir, mas assim, não justifica ela simplesmente largar as meninas no berço
berço o dia inteiro e dormir só pra descansar, sabe? E só voltava a dar atenção pras meninas. Já no final do dia, quando o marido tava perto de voltar pra casa, que ela pegava as meninas pra alimentar e fazer o que precisava fazer. Imagina a situação dessas crianças o dia inteiro, chorando, com fome, com xixi, cocô, enfim, meu Deus. Olha, é até difícil de imaginar essa situação. E é algo assim que me marca muito, né, em relação a Verity, que ela dá muito valor ao ato, né, com o marido dela. Não vou dizer pra o YouTube não me derrubar, que ela quebra até o resguardo só pra, né, dar prazer ao marido, com medo que esfrie a relação e ele possa vir a largar ela, sendo que ele não tá nem pensando nisso. É tudo coisa da cabeça dela, ela é muito segura. E volto a dizer que a personalidade dela e a de Lowen são muito parecidas. Tem umas diferenças, né, mas tem muitas coisas parecidas. E é isso que me faz perguntar se Jeremy é tão inocente assim, como eu já falei aqui. E outra coisa, esse homem nunca percebeu nada, sabe? A mulher dele finge tanto, ele nunca notou nada. Ai, às vezes eu acho meio suspeito isso, confesso. Bom, agora eu vou entrar nos 50% restantes do livro e eu tô até com medo do que pode vir aí adiante, mas tô muito curiosa pra saber onde isso vai chegar, pra saber se Lou e Jeremy vão se envolver e se minhas teorias aí em relação a Verity vão estar corretas. Eu não sei mais o que pensar quanto à psicopatia de Verity, gente. É cada coisa que acontece que eu fico, meu Deus, aonde mais essa mulher vai chegar? Vai me surpreender se eu chegar no final desse livro e, sei lá, tudo isso ser algo inventado e eu tô só aqui odiando Verity sem motivo nenhum. Mas livro bom é esse, que a gente se surpreende no final e a nossa cabeça explode. Bom, eu tinha dúvidas, né, quanto ao menino ser filho dela, mas ele é sim filho dela. E isso se relaciona justamente à parte que eu parei a leitura. Eu tô em 64% agora. Mas mais pra frente a gente conversa a respeito disso. Gente, se vocês estiverem escutando um barulho no fundo da chuva, tá chovendo muito forte aqui. Então só ignorem. Quanto a Lowen, ela está cada vez mais confortável na casa de Verity, né, já achando que é dona da casa. Ela pegou inclusive uma camisa de Jeremy pra dormir. E foi lá pra cama do casal fantasiar com uma das cenas que Verity relatou no manuscrito dela. Esse manuscrito serve para ela super fantasiar com Jeremy, né? O que ela não consegue de verdade, ela imagina, porque Verity relatou foi tudo, as intimidades dele ali. Ai, que delícia! Porque, venhamos e convenhamos, ou uma mulherzinha pra se importar com, né, o ato. Tudo ela se resume ao ato. Se ela brigou, ela quer resolver com o ato. Se ela teve um pesadelo, ela quer resolver com o ato. Não estou falando a palavra que eu tenho medo do YouTube me derrubar aqui, mas vocês estão me entendendo. Então, assim, Verity tudo pensa que se resolve fazendo coisinhas. E eu surtei aqui com a cena do sonambulismo que Lowen teve. Ela acordou na cama de Verity. Gente, primeiro eu ri, depois eu fiquei surtada e desesperada por ela. Imagine você na casa de pessoas desconhecidas acordar na cama da mulher que você tá morrendo de medo, né? Que a mulher nem se mexe direito, aparentemente, mas você tá morrendo de medo dela. E assim, essas crises de sonambulismo, eu nem sei se fala assim, mas são bastante fortes essas crises que Lowen tem, que ela relatou, né? Porque Jeremy viu ela saindo do quarto, ficou preocupado com ela e tudo mais, e ela contou a ele, né? A crise que ela teve, que ela quebrou a mão. Gente, como é que você quebra a mão sonhando e não acorda? Porque pelo pouco que eu conheço de sonambulismo, né? Porque essas coisas que a gente vê em filme, histórias, e qualquer coisa, um susto ou uma dor, a pessoa acorda. E ela não, ela continua num sono profundo, é até estranho. Eu não sei se realmente existe esse estado de sonambulismo tão profundo quanto dela. E ela revela que a mãe dela tinha medo dela por conta disso. Acho que a mãe dela tinha medo que ela fizesse alguma coisa, né, de machucar outras pessoas, porque até então o que foi relatado, ela só se machucou. Mas ela acho que a mãe dela tinha medo dela chegar a machucar ela. Ou aconteceu alguma coisa que de fato Lowen machucou alguém e ela não tá querendo contar até então, né? E por pouco Lowen não foi embora porque ficou preocupada com essa situação. Mas aí Jeremy deu o jeitinho dele e resolveu botar uma tranca por fora do quarto, porque ela tranca dentro do quarto e ele tranca lá por fora. O que eu achei engraçado, uma cena que eles estavam deitados no jardim, vendo a chuva de meteoros, estava rolando naquele clima, e aí ela pergunta o que ele tá pensando, aí ele diz, eu estou pensando que chegou a hora de te trancar dentro do quarto. Gostei dessa cena. Gente, eu tô encantada pelo Jeremy. É mais
uma obcecada, mais obcecada pelo Jeremy. Brincadeira, eu não tô obcecada, mas assim, tô encantada com ele. Acho ele super fofo. Um cavalheiro. Eu espero não me surpreender com ele no final, porque assim, eu tô apaixonada por ele, pelo personagem. E morrendo de pena, né, por ser casado com uma perturbada do juízo. Fico me perguntando se a enfermeira é cúmplice de Verity. Cúmplice nesse sentido da minha teoria de que eu acho que Verity tá mentindo, que você já conhece, já falei 1000 vezes. Me pergunto se a enfermeira sabe disso ou não, porque a enfermeira, ela sempre fica com o pé atrás com Lowen. Eu acho muito estranho, ela meio que não gostou de Lowen de cara e ela fica sempre suspeitando quando vê ela pela casa, estando sozinha ou próximo a Jeremy. E aí, gente, chegou numa parte do manuscrito que até então foi o mais angustiante pra mim. Cada manuscrito vai tendo um momento ali angustiante, mas esse foi o pior, em que Verity, ela teve um sonho com as duas filhas, em que uma tentava desviver a outra, aparentemente. Só que esse sonho que ela teve, as meninas já eram mais velhas, por volta de 8, 9 anos. E aqui na história elas ainda são bebês, têm meses. Mas ela ficou com aquilo na cabeça, achando que era uma premonição, e por raiva ela tentou sufocar uma das filhas. E ela relatando essa cena, gente, é muito angustiante, que desespero. Graças a Deus o marido chegou na hora e conseguiu reverter a situação. Mas assim, eu fiquei muito desesperada lendo essa cena. Que mulher psicopata, gente. E ela é muito dissimulada, porque ela consegue sair muito fácil das situações. E aí, ao mesmo tempo, eu acho Jeremy estranhamente besta, porque ele não desconfia de nada, ele não percebe a maldade que tem na mulher e nem toda a dissimulação e a mentira que ela conta, sabe? Mas psicopata é assim, né, gente? Consegue mentir, mente muito bem pras pessoas. Eu só não sei se de fato ela seria uma psicopata, porque como a própria Lowen diz, ela tem uma obsessão pelo marido, coisa que psicopatas não têm, né? Elas não se apaixonam, não se apegam a outras pessoas. Mas se existem tipos de psicopata, não sei se existe, mas se por acaso existe, pode ter certeza que ela é um deles. Eu acho que eu falei em algum momento aqui que Verity escrevia romances, mas eu tinha ficado na dúvida se quando citava romances era referente a livro, né? Porque livros são chamados de romances, ou se era romance romântico. Porque em alguns outros momentos, Lowen diz que escreve suspense, mas ela tinha falado que Verity escreve romances. Aí eu tinha ficado nessa dúvida porque ela fala que o estilo de escrita delas são semelhantes. Eu fiquei, como é que pode ser um escreve romance e outra escreve suspense? E aqui nessa parte ela diz que ela escreve suspense. Então acho que ela, quando ela cita que Verity escrevia romance, ela tá se referindo ao livro. Então sim, ela escreve suspense. E, gente, pra mim, ela coloca as características próprias dela nos personagens. Já que ela escreve do ponto de vista do vilão, eu acho que ela só tá se imaginando ali fazendo aquelas coisas asquerosas que eu imagino que não deva ter nessa história dela, né? Porque não é relatado nada sobre o livro dela, é relatado apenas que ela escreve do ponto de vista de vilão. Mas se numa autobiografia dela já é tão horripilante, eu imagino que ela não escreve nos livros. E chegando mais aqui na parte que eu estou, né, a gente tá vendo cada vez mais Lowen e Jeremy se aproximando, ele sendo super fofo com ela. Gente, eu não consigo não shippar esse casal. Perdão, eu sei que eu estou errado, o cara é casado, ela pode estar como for, vegetando, mas ele é casado, mas eu não consigo, eles são fofos juntos, gente. Eu fico torcendo pra que saia alguma coisa ali, mas nunca sai, nem sei se vai sair. Quer dizer, na verdade, ainda acho que vai rolar alguma coisa, mas vejamos. E aí, a parte que eu falei que correlaciona lá a questão do menino ser sim filho de Verity, é que ela mente pro marido que tá grávida, só porque após uma briga, ela, sei lá, vem na cabeça dela que é uma ideia genial de mentir que tá grávida, porque ela diz que uma das coisas boas que as gêmeas deram, né, é que ela sente que o amor do marido por ela se multiplica, mas ela só tá percebendo isso agora, porque enquanto ela tava grávida das gêmeas, ela não dizia nada disso, ela dizia que ele só tinha olhos pra ela, inclusive depois que elas nasceram. Aí do nada ela resolveu dizer que estava grávida, então eu entendi de onde veio aí o terceiro filho, porque ela não queria, né, mais nenhum filho, mas ela inventou essa mentira, então ela vai buscar engravidar e conseguiu, pelo visto. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer é que depois desse sonho que ela teve, ela finalmente começou a nutrir um sentimento por uma das filhas. Ela passou a odiar a que ela sonhou desvivendo a outra, mas a outra, ela surgiu um amor por ela, sabe? Já no sonho ela acordou sentindo uma dor no peito, com vontade de chorar, e ela estranha aquela sensação, né, de estar sentindo aquilo por uma das filhas. Ela diz isso, ela só sentia pelo marido, mas tá sentindo por uma das filhas em
um sonho que ela teve. Então ela passou a amar uma das filhas. Já a outra era sempre rejeitada por ela, coitada. Inclusive foi um motivo da briga aí dos dois, da única briga que até então foi relatada e o único momento que eu vi Jeremy sendo um pouco, né, passivo-agressivo, porque até então ele só tinha sido um príncipe. Mas isso nos mostra que Verity pode sim desenvolver amor por outro ser humano que não seja seu marido. E aí me pergunto se o menino ela não vai realmente criar algum tipo de sentimento. Já que é um menino, né? Tem muito aquela relação do menino com a mãe. Então pode ser que ela desenvolva um sentimento pelo menino até durante a gestação, até porque agora ela quer muito essa gestação. Porque ela quer enganar o marido? É, mas ela quer. Diferente da primeira gestação, que foi um descuido ali que eles tiveram e ela engravidou sem querer. Bom, estou ficando cada vez mais ansiosa e curiosa com o que vai ter daqui pra frente. Estamos chegando na parte final aí do livro e quero saber, assim, quero ver a reviravolta que tantas pessoas falam que tem no final desse livro. E quero saber também se eu acertei alguma coisa, porque teoria eu criei bastante. Por hoje eu vou parar de ler, mas amanhã eu volto com mais vlog de leitura com vocês. Meu Deus, que surto! Isso sim. Gente, eu sabia que tinha uma cena da escada, mas eu não sabia o que era. Eu imaginava que era tipo Lowen assombrada com Verity, né? Mas não que eles iam estar ali se pegando e a outra olhando no topo da escada. E o pior, gente, que só quem vê é Lowen, o marido nunca vê. Então, pra ele, com certeza, Lowen tá surtando, pirando e tá vendo coisas. Porque ele tem certeza que a mulher tá lá, acamada, parecendo um bebê, né? Que voltou a ser um bebê. Eu, sendo bem sincera, já tenho entregado esse manuscrito pra Jeremy há muito tempo. Desde a primeira vez que eu encontrei esse manuscrito, eu já tinha entregue a ele. Vai ser doloroso? Vai ser doloroso, gente, mas ele vai conhecer a belezinha que é a mulher dele. Eu não esconderia isso não, porque é muito grave as coisas que ela fez, que ela relatou. Quanto ao falecimento da filha dela, pelo menos a que ela gostava, realmente ocorreu de forma natural, né? Ela, por causa da alergia dela com amendoim, na casa da amiga, ela comeu amendoim, né? E teve uma crise anafilática e faleceu. E o pior é que essa tragédia aconteceu com a filha dela quando tinha 8 anos, que é a exata idade que ela sonhou. Então, obviamente, também tem o fato dela já ser perturbada, ela ia colocar a culpa na outra gêmea, né? Então, ela acha que a outra gêmea arrumou uma forma de cumprir com que o sonho dela já vinha avisando a ela desde quando as meninas tinham 6 meses. Eu não acho de jeito nenhum que a irmã da menina tenha feito isso. Posso estar sendo ingênua, mas eu acho que não foi. E aí fico na suspeita de que Verity tenha, né, feito com que a outra se afogasse aí por vingança, digamos assim, da própria filha, né, já que ela acha que ela desviveu a filha que ela mais amava. Ela é completamente fora da casinha, gente. Inclusive o marido de luto e ela achando péssimo porque ela quer ter relações com o marido porque ela só pensa, né, em ter relações, é só o que ela pensa. Ela viajava, gente, pra passar uma semana fora, fingindo que ia trabalhar. Ficava no hotel assistindo televisão, só pra quando voltar, ter noites super quentes com o marido. Então, assim, a pessoa não pode estar com a sua mentalidade sã se vive assim. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ai! E aí, obviamente, ela detestou que ele estava em luto pela filha. Ela não aceitava e achava que ele estava super chato por estar de luto pela própria filha. Não sei nem o que dizer mais sobre essa mulher, porque eu já falei tanta coisa dela aqui, já adjetivei tanto, que eu acho que meu dicionário já acabou. Agora eu tô nas 100 páginas restantes do livro, então eu posso voltar a qualquer momento aqui com reações, tá? Se acontecer coisas muito impactantes, volto pra tentar trazer a minha reação mais sincera possível aqui pra vocês. Gente, retorno aqui, levemente em choque e toda arrepiada. Eu finalizei o capítulo 21, que é o último capítulo que tem partes do manuscrito, é o último capítulo do manuscrito, só que a última frase, ai, eu tô me arrepiando só em lembrar da frase. Mas vamos com calma, né? Vamos começar. As anotações que eu fiz aqui, tô em choque, um pouco em choque. Vamos lá. Em choque não, eu tô assim, digerindo a informação que não, nem
Não é que foi, nossa, uau, que foi uma coisa grandiosa, mas assim, a cabeça tá pipocando, né? Porque minhas teorias estavam mais ou menos certas, só que agora tá as explicações do porquê ela fez isso, né? De exatamente o porquê. Enfim, eu anotei de novo aqui, a enfermeira é cúmplice, e coloquei uma exclamação de como se eu estivesse afirmando que de fato ela é cúmplice. Por quê, gente? Já tinha conversado aqui com vocês que eu tinha essa dúvida de se ela sabia, mas porque é muito suspeito, logo depois daquela cena da escada, a enfermeira que toda noite colocava a Verity na cama pra dormir, toda bonitinha lá, ela decidiu deixar a Verity na sala pro marido colocar ela pra dormir. Então eu achei meio suspeito e minha teoria de que a enfermeira é cúmplice tá cada vez mais forte aí. E finalmente o nosso casal teve a sua noite tão esperada, né? Que, gente, eu já falei que eu estou errada. Por mais que Verity seja uma megera, se ela realmente estiver fingindo, ele não deixa de estar errado porque ele tá casado, mas eu não consigo parar de torcer pra esse casal, eu não consigo. Jeremy é muito perfeito, o que me faz desconfiar demais dele. Porque não existe homem perfeito, não existe ninguém perfeito, né, gente? Mas ele é muito perfeitinho. Só que isso aí eu também fico me questionando, porque a gente vai imaginando um Jeremy perfeito pelos olhos de Verity. A gente vai lendo o que ela relata no manuscrito e a gente vai criando aquela bolha de perfeição em volta de Jeremy. Mas será que ela conhecia 100% o marido? Porque ele não conhecia ela 100%. Inclusive, numa conversa com Lowen, depois que eles têm a relação aí, ele fala que amava a esposa, tudinho, mas sentia que faltava uma conexão verdadeira, que às vezes sentia como se não conhecesse ela. E de fato ele não conhece nada da quem é a mulher dele, né? Será que da mesma forma ela também não conhece 100% Jeremy e tem algum lado dele aí que a gente também não conhece, porque a gente só tá conhecendo ele pelos olhos dela? Não sei, talvez Jeremy me surpreenda no final desse livro. E aí também vem a questão, mais uma vez, de que Jeremy nunca desconfia de Verity em momento nenhum, né? Eles tiveram a noite deles, ficaram trancados dentro do quarto. Lembra que ele colocou uma tranca do lado de fora do quarto dela pra evitar que ela saísse, né, durante as crises de sonambulismo. Só que aí como é que a porta fechou magicamente? Ele deu uma desculpa no dia seguinte dizendo que se batesse a porta com força, ela fechava. Mas todos nós sabemos que era só uma desculpa que ele estava tentando arrumar ali. Ele pensou na brincadeira do menino, tudinho. Lowen ainda falou, né, que poderia ter sido a mulher dele e achava que ela tinha ido embora e levado o filho, tanto que ele foge pela janela, ele quebra a janela para poder sair do quarto, porque ele fica realmente preocupado nesse momento. Mas quando ele sai do quarto, tá tudo ok. O filho tá dormindo, a mulher tá dormindo, tá tudo certo. Mas ele continua achando que Verity é santa. Não sei, acho isso muito suspeito, é mais um tópico aí pra lista de por que suspeitar de Jeremy. E Lowen decidiu que ia mostrar um manuscrito a Jeremy, o que eu vibrei, né, a princípio, porque se ela já teria mostrado há muito tempo. Mas depois ela desistiu, porque ele decidiu colocar Verity numa clínica, então ela percebeu que o luto dele estava passando, que ele estava conseguindo viver com a vida e ela não queria estragar esse momento. Eu sei que é uma situação delicada, mas eu acho que a verdade deveria prevalecer, sabe? Então eu sou do time que vai ficar do lado de que ela deveria sim entregar esse manuscrito a ele. A teoria aí de que ela eliminou a filha não estava errada. Ela realmente causa um acidente, né, que gera o óbito da filha. E, gente, essa mulher, ela é muito fria. A pessoa precisa ser muito fria pra fazer um negócio desse com alguém que saiu de você, sabe? Com sua própria filha. E pensando que ia estar tudo bem pro marido. Completamente perturbada, gente. Ela precisa se tratar. E sem contar que ela é uma atriz, né? Ela seguiu a carreira de autora, mas eu acho que se ela tivesse seguido a carreira de atriz, ela teria sido muito mais bem sucedida, porque ela ficou lá dando uma de histérica, sendo que foi ela que causou toda aquela situação. Olha, parabéns, viu, Vert? E aí tá Jeremy e Lowen vivendo aquela vidinha de casal apaixonado, né? Dentro da casa da própria esposa dele. Ai, difícil essa situação. E ele pediu pra ela ficar mais uma semana na casa e ela aceitou. Eu acho ela muito corajosa, porque eu já tinha ido embora dessa casa há muito tempo. E ela, assim, ela
completamente apaixonada por ele, né? Mas ela também fala isso e é algo que eu já tinha notado aqui. Ela se apaixona por um Jeremy que é relatado aos olhos de Verity. Ela conhece muito pouco do Jeremy para saber realmente sobre quem ele é, mas conhece muito pelo que é relatado por Verity, né? Então foi porque ela se apaixonou por essa pessoa que foi descrita aos olhos de outra mulher. Então, não sei como é que vai ser isso aí, não. Lowen teve um sonho com Creel, né? O filho mais novo de Jeremy. Ele com 16 anos e que o menino era do mal. Aí eu fico aqui me perguntando, será que é mais uma premonição aí? Porque Verity sonhou com uma filha desvivendo a outra e de fato aconteceu. Não necessariamente a menina tirou a vida da outra, mas a primeira veio a falecer com a idade que ela sonhou. E aí me pergunto se será a mesma coisa agora, uma premonição com Creel, que não duvido, porque o menino vive com uma mulher louca que nem essa e passou por situações traumáticas, né, muito novo, e não é acompanhado por um psicólogo, né, ele até foi para um psicólogo, mas depois o pai preferiu tirar, então acho que isso pode acarretar sérios problemas futuros na vida dessa criança. E aí Lowen foi tentar investigar a situação do acidente para saber se o menino se lembrava de alguma coisa, e aí o menino soltou, sem querer, que a mãe dele não queria que ela falasse sobre ela para Lowen, ou seja, ele revelou que a mãe dela fala. A gente pode pensar assim, isso é a imaginação de uma criança de 5 anos. Pode ser, pode realmente ser. Mas a minha teoria já tá batida aqui há muito tempo, que Verity é, na verdade, a mais nova Paola Braga. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Braga. E aí termina que o menino se machuca ali com a faca e o pai leva ele pro hospital, né? E fica Lowen sozinha dentro da casa. Gente, até eu tenho medo dessa mulher e ela basicamente não fez nada. Ela só tá fingindo que voltou a ser um bebê somente. Mas fazer mesmo, ela não fez nada, assim, de agressivo, né? Ela não chegou a fazer nada, mas até eu tenho medo dela, sendo assombrada por ela. E aí Lowen pegou a babá eletrônica que ela tinha visto no porão e colocou no quarto de Verity. Ela ainda foi corajosa de entrar no quarto de Verity. Eu não teria nem entrado. Quando ela vai lá primeiro e fecha a porta, né? E que, inclusive ela vê a perna de Verity pra fora assim, da cama. Eu tinha feito a mesma coisa e não voltava mais no quarto, gente. Ou então, se eu entrasse no quarto, eu botava a babá eletrônica assim de longe. Não chegar perto. Não sei porque, gente, como confiar numa mulher que consegue se passar por inválida, sabe? Por tantos meses. Não tem como confiar numa mulher dessa, ela é capaz de qualquer coisa. E ainda mais depois de você ler tudo o que ela fez, escrito por ela mesma. E aí veio o meu choque, que foi no momento que eu entrei com vocês, eu estava chocada, que Jeremy fica fazendo 1000 perguntas a Verity sobre o acidente da filha. E aí ele simplesmente diz que não faz sentido. Porque você pediria pra Creel prender a respiração. E aí ela fica paralisada, meio sem reação. Depois começa a querer dar desculpa, mas pelo que ela fala, o marido não acredita nas desculpas dela. E aí, no final, ela diz que talvez ele acorde amanhã, me entregue à polícia. E aí, se esse for o caso, eu jogo o meu carro em uma árvore. Ai, eu tô toda arrepiada de novo. Gente, foi literalmente o que ela fez. Ela se jogou numa árvore. Pelo menos o que a gente acredita que ela fez, né? Porque não tinha rastros ali de freio. Então, ou ela dormiu ou ela fez propositalmente. Ele já tinha falado anteriormente que ele tinha ficado com raiva dela quando descobriu que ela fez isso. Da forma que ele fala, não dá a entender que foi porque ele desconfiava dela. Dá a entender só que ela poderia estar com uma certa depressão e tentou eliminar a si mesma. E ele ficou chateado porque ele já estava de luto por perder uma filha e quase perdeu, ou melhor, por perder 2 filhas e quase perdeu a esposa também. Eu, pelo menos, tinha entendido que a raiva dele teria sido por isso. Mas não, gente. Ele desconfiava dela, segundo a última frase do manuscrito dela. E eu tô assim, passada. E aí vem 1000 perguntas na minha cabeça de por que esse homem está com essa mulher na casa se ele desconfiava dela. Tudo bem que agora, supostamente, ela lá, sem reação mais nenhuma, ele não tem como provar nada. Então pode ser que ele ficou ao lado dela porque ele não viu outra saída. Mas não sei, como eu tô suspeitando dele, faz
faz um tempo, por ele ser muito bonzinho. Não sei se tem alguma coisa mais envolvida nisso. E aí vem a justificativa de por que ela está fingindo estar nessa situação, que é porque ela não quer ser dada como a culpada do que aconteceu com a menina. E ela ficando assim pro resto da vida, ela nunca vai precisar revelar a verdade. Acontece que ela escreveu o manuscrito. Eu não sei se ela se lembra disso. Ou talvez ela tenha pensado que ele nunca ia mexer, assim, a ponto de ler as coisas dela, já que ele não lia os livros dela. Então, poderia ser que ela estava se sentindo segura, até que uma mulher chegou pra fuçar as coisas de seu escritório. Ai, gente, eu vou continuar a leitura aqui, porque eu tô muito curiosa pra saber do resto. Gente, eu botei aqui pra gravar, pra ir lendo junto com vocês, porque Lowen viu Verity no show pelo monitor da babá eletrônica. E ela tentou colocar pra gravar, mas aí terminou que ela gritou, ela é burra, inventou de gritar pro Jeremy, e Verity escutou e voltou correndo pra cama, e terminou que ela ficou sem palavras. Como é que tu faz isso, mulher? Me deixa! Como é que tu faz isso? Oxe, deixa o teu desespero, quer pegar a mentira dos outros, mas vai na paz. Eu preciso gravar essa parte, eu vou lendo e tô deixando aqui minhas reações com vocês. E a doida pegou uma faca na cozinha e voltou pro quarto, foi-se embora pro quarto, entrou no quarto mandando ela levantar. Jeremy vai ver ela com a faca na mão, vai expulsar essa mulher, porque ele já acha que ela tá doida, né? Porque toda vez ela vê Verity, ele nunca tem motivo de que Verity tá andando. E aí agora ela entra com a faca no quarto dela, vai ficar contra tu, mulher, tu ser burra. Quero que Jeremy veja quem ela é. Ele não vai acreditar em você, você burrou, ele não vai acreditar em você. Ele vai ficar com medo de tu com a faca e vai achar que tu vai machucar a mulher. Ela puxou ela pelos tornozelos, ela tava quase caindo da cama, só que Jeremy pegou e evitou, né, a situação e, obviamente, ficou irritado. Se ele acha que a mulher tá ali sem conseguir ficar em pé e ver a outra maltratando de alguma forma, é óbvio que ele vai ficar irritado. Ela contou que ele estava fingindo, obviamente ele não acreditou, ou não sei, né, se por trás existe alguma falcatrua aí da parte dele também, mas enfim, vamos pressupor de que ele não acreditou. Aí ele entrou no quarto e fechou a porta na cara dela. Ninguém manda ser burro, tu é burro, velho. Ai, que ódio, eu tava prestes a descobrir a verdade. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Eita, ele pegou a mala dela, botando ela pra fora, mandando ela embora. É óbvio, gente, eu não tenho como ficar contra ele, não. Porque ele tá achando que ela tá agindo contra uma mulher indefesa. Então, não tem como não ficar do lado dele. Eita, ela jogou na cara dele que ela, a filha, e levou ele pro escritório e pegou o manuscrito. Finalmente pegou o manuscrito pra dar a ele. Agora sim, ele vai ficar puto. Por quê? Vai perguntar por que ela não falou pra ele antes. Então, de qualquer forma, ele vai ficar com raiva dela. Não tem pra onde correr. Me deixou nervoso, sério. Meu coração tá acelerado. Ai, eu esperei tanto por esse momento. Ela tá muito ciente que ele não vai perdoar a Verity, mas ela não tá pensando que ele não vai perdoar ela. Ele não vai perdoar ela também, gente. Porque ela tá lendo isso desde o início. Em nenhum momento ela contou pra ele. Eu ficaria chateada e vou entender se ele ficar. Ele já leu o manuscrito e ele foi lá no quarto confrontar ela. Obviamente chamou, ela não respondeu, mas aí ele falou que se ele não explicasse, ele não abrisse os olhos e explicasse, ele ia levar o manuscrito pra prisão e ia embora com o filho. E aí ela abriu os olhos e aí agora que ela vai revelar, tô com medo de ler o resto. Ai, meu Deus, já é 1h17 da manhã, não posso estar gritando. Não posso estar gritando, peraí, deixa eu arrumar. Eu tô descabelado. Faz parte. Mas ela falou, ela falou, sentou na cama. E Jeremy passado, obviamente, também estaria, Jeremy. Por favor, não me machuque, posso te explicar tudo. Ele não te machucar, você... Nossa filha, segura essa aí, velho. Mas também não concordo que ele vá lá machucar a mulher, não. Eita, virou um fight, virou um UFC, gente. E o menino dorme do lado, né? Eu espero que o menino não veja isso. Ela começou a gritar. Eita, ele botou a mão no pescoço dela, mas assim não pode não, porque ele tá com raiva, né? Em outros momentos até, mas aqui não, Jeremy, me tira a mão daí. Gente, Lowen correu e tá lá assim de camarote, a mulher faz alguma coisa, senão ele vai levar ela de arrasta. Na hora da raiva, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, né? É muito perigoso. A Lowen se movimentou, tentou ajudar, mas ele é muito forte e movido pela raiva é difícil controlar a pessoa. E ele tem um filho, ele tem que pensar no filho dele. Se ele fizer alguma coisa com ela, o filho dele vai ficar só. Isso, justamente. A Lowen apelou pro filho. Pensem que eu tenho que trazer esse pensamento à tona dele pra ele poder se acalmar. E, gente, o negócio aqui me preocupou, porque ele afrouxou aí a mão na garganta dela, mas tá meio que pedindo pelos olhos pra Lowen ajudar ele a desviver ela aí. Isso aqui não tá muito certo,
Não, e aqui acho que a gente tá vendo um pouquinho aí do não tão perfeito Jeremy. Será que é aqui que vamos descobrir agora que Jeremy, na verdade, é o vilão disso tudo? Descobrindo nos próximos capítulos. E pior que com a raiva que Lowen tá dela, ela vai querer ajudar. De uma forma que a polícia não descubra que alguém fez isso com ela. Que foi ela, por ela mesma, que foi para o além. Gente, Lowen tá muito por dentro do que pode ser descoberto dentro das pessoas, dependendo da forma que a pessoa tentar desviver a outra, viu? Eu sei que você é escritora de suspense, Lowen, mas você tá sabendo demais. Então ela lembrou do mesmo jeito que ela tentou desviver Harper. Quando ela tinha 6 meses, que ela tentou fazer a menina sufocar com o próprio vômito. Tem que fazer parecer um acidente, meu Deus. Que é o que a própria Verity ensinou que podia fazer, né? É o feitiço virando contra o feiticeiro. Eu não sei se eu vou gostar de ler esse capítulo, não. Eles estão tentando fazer ela, né, regurgitar e sufocar ela, que ela fez com a menina. Meu Deus, que loucura. Não sei o que Colin Hoover tava pensando quando escreveu isso aqui, não, viu? Medo é de Colin Hoover que eu tô tendo agora. O pior é que o menino sabe que a mãe tá bem, né? Meu Deus, medo do que esse menino vai se tornar. Eu acho que esse sonho de Lowen foi mais uma premonição, viu? Que esse menino não vai ser bem, não, quando crescer, não. E outra, se a enfermeira também souber que ela tá bem, a enfermeira vai saber o que aconteceu. Só que como ela vai provar, né? Porque a enfermeira não vai acreditar que ela se asfixiou com o próprio vômito. Eu espero que o YouTube não derrube esse meu vídeo. Eu tô tentando falar outros tipos de palavras, mas o YouTube é muito inteligente. Tá difícil, viu? Tá difícil pra vida do leitora que quer fazer vlog. YouTube é só um livro, tá? Não me leva a sério, não. Não tô planejando nada, não. Terminei esse capítulo sufocante. Misericórdia. Gente, minha mãe tá roncando tão alto que eu tô ouvindo aqui da sala. Eu não sei se tá saindo aí, mas se tiver, é minha mãe. Eu cheguei no capítulo 24, que vai começar 7 meses depois do que aconteceu. Mas eu vou parar um pouquinho a gravação, porque senão vai ficar muito grande. Vou continuar a leitura. Se tiver coisas mais interessantes, eu volto pra gravar a minha reação, assim, em tempo real, que eu gravei nesse capítulo. Gente, voltei aqui no dia seguinte pra falar sobre os capítulos finais de Verity. E, meu Deus, que loucura. Li a carta e agora eu entendi porque tantas pessoas ficavam, eu quero que tu leia esse livro e diga se você é time carta ou manuscrito. E eu ficava, que carta é essa que eles estão falando? Se até o momento não apareceu carta nenhuma. Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi! E confesso que eu sou time que tá em cima do muro. Porque, gente, no início da carta, eu tava achando pura desculpa de Verity. Achava que ela só tinha escrito essa carta justamente porque ela percebeu que Lowen encontrou o manuscrito e que tinha a chance dela entregar o manuscrito a Jeremy, né? E que aí ela terminou escrevendo essa carta pra se safar de alguma forma. Porém, conforme eu fui lendo o resto da carta, eu fui ficando com dúvidas se realmente era verdade ou se não era, porque tem coisas que ela relata na carta que faz sentido, né? Eu tenho uma tendência a acreditar mais no manuscrito, porque, gente, eu não consigo acreditar que uma pessoa tem essa capacidade de passar meses fingindo estar catatônica em cima de uma cama e não ter feito nada do que ela falava no manuscrito, sabe? Eu acho que ela tem sim capacidade de fazer tudo que estava relatado naquele manuscrito. Tudo bem que na carta ela meio que dá uma justificativa, não, porque estava esperando o momento certo de fugir. Mas, gente, ela teve várias chances para encontrar esse manuscrito e fugir. O próprio Jeremy passou uns dias, né, em Manhattan, enquanto ele foi entrevistar a Lowen, né, enquanto ele foi, no caso, junto com a editora, oferecer o serviço a Lowen no início do livro, dava para ela ter procurado, dava para ela ter se aliado à enfermeira, que não tivemos essa resposta, né, se a enfermeira era cúmplice. Ainda acho que sim, mas não foi confirmado nada. Então ela poderia ter tido a ajuda da enfermeira para encontrar esse manuscrito. A ajuda do próprio filho. Podia mandar o filho fuçar as caixas lá no escritório. Enfim, ela teve muitas oportunidades para encontrar esse manuscrito e fugir. Ela fala que não tinha dinheiro. E a conta, que provavelmente eles tinham conta conjunta, ela não tinha acesso a essa conta. Assim, umas desculpas meio estranhas dela. Eu achei que ela afirma muitas vezes na carta. Sabe quando você quer repetir tantas vezes aquela mesma coisa para que aquilo possa parecer que seja verdade? É a sensação que eu tive dessa carta. Ela afirmava tantas vezes que Jeremy não acreditava nela, como ele não podia não acreditar e que ela era inocente. Afirmou tantas vezes que parecia uma forma de, não, tô afirmando para que quem leia isso realmente acredite em mim, que eu sou inocente. Eu não acho que Jeremy esteja 100% inocente na história, tá?
tá? A gente já veio conversando aqui durante esse vlog de leitura, que eu acho o Jeremy muito bonzinho, muito perfeito. E ele tem sim os traços manipuladores, né, que a gente pode ver durante a leitura do livro, mas eu não acho que ele tenha feito o que ela diz que ele fez na carta. Porque aí eu fico perguntando, se ele já sabia quem era ela, assim, se ele acreditava no manuscrito e já sabia o que ela tinha feito, ele não suspeitou em nenhum momento que ela estava fingindo, em nenhum momento mesmo, se ele viu que ela era capaz de fazer, lendo todo o manuscrito, em nenhum momento passou na cabeça desse homem que ela estava fingindo esse tempo todo, porque o menino dava furos, né, de que conversava com a mãe, por mais que ele pensasse que o menino era uma criança, estava imaginando coisa, era de se desconfiar, se ele sabia quem supostamente a mulher dele era, pelo que ele leu no manuscrito. A própria Lowen falou várias vezes que viu Verity, que ouviu isso, que ouviu aquilo, e ele continuou sem desconfiar. Não sei, gente, eu acho que eu tô mais pendente a ser team manuscrito, mas não vou dar certeza de nada. Tô bem em cima do muro. Diz aqui nos comentários pra mim se você é team manuscrito ou team carta, e me diz o motivo pra ver se eu consigo me decidir finalmente. Eu sei que tem um capítulo extra, inclusive eu já baixei, né, que minha amiga tinha me alertado. Baixei, vou ler mais tarde, porque eu ainda tenho minhas coisas pra fazer, eu só vim antes de fazer tudo, vim conversar aqui com vocês, porque eu tava ansiosa pra falar sobre a minha opinião. Então eu volto mais tarde com o capítulo extra pra gente finalizar esse vlog de leitura. Gente, tô aqui alguns dias depois da gente finalizar esse vlog. Eu li o capítulo extra e eu não vou me alongar muito porque esse vídeo já está gigante. A maior conclusão que eu tirei desse capítulo extra foi que todo mundo nessa história é perturbado. Não tem um que se salva. Ou melhor, tem a menina, porque acabou de nascer. Então, por enquanto, ela tá ilesa. Até quando, não sei. Lowen se comparando o tempo todo com a mulher que já foi de arrasta. Jeremy, junto com Lowen, tomando uma atitude que eu achei nada a ver. Eu achei nada a ver isso deles fugirem de todo mundo só porque Verity faleceu. Ah, mas é porque houve uma traição. Certo, gente, houve uma traição enquanto Verity estava viva, mas não necessariamente significa que eles foram responsáveis por eliminar a mulher. Eu sei que foram, tá, na história, mas assim, tantas pessoas que traem umas às outras aí no casamento e nem por isso elas precisam, né, tirar a vida da pessoa. Então, assim, o fato deles terem traído, né, terem ficado junto enquanto Verity estava viva, não significaria que eles tinham desvivido ela. Então, assim, eu achei muito aleatório, muito exagerado eles simplesmente fugirem de todo mundo e viverem escondidos. Eu acho que isso sim os tornam suspeitos. Isso que eles fizeram torna eles suspeitos. E se eles tivessem seguido com a vida deles, estava tudo bem. A mulher lá que apareceu, Patrícia, né, o nome dela, eu nem me lembro mais, que Jeremy deu cabo dela, eu já teria dado fora nela. O problema é que Lowen não sabe se virar sozinha. Ela parece uma criança que precisa de alguém pra estar respondendo por ela, sabe? Não parece uma adulta funcional, pelo amor de Deus. E eu, sendo Jeremy, teria soltado a mesma gracinha que ele soltou no mercado. Eu teria dito, ué, mas você tá falando de quê? Se você é casada com o William, mas tem um caso com o outro, não tem nem o que falar, mulher, vai viver tua vida. E aí tomaram mais uma atitude impensada, porque não significaria que a mulher ia denunciar eles só porque eles estavam juntos. E se denunciassem, ia fazer o quê, gente? Não tinha mais como retornar com as investigações. Eles cremaram o Verity, então não tinha o que fazer. Então foi uma série de atitudes, assim, de pessoas que realmente são culpadas, né? Porque eles ali agiram de fato como culpados. Que poderia ter seguido um outro caminho e eles estariam vivendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E Creel, passei um sufoco com Creel. Eu pensei que ele tinha desvivido a menina, mas pelo menos ele só botou a menina pra fora, né? Dos males, o menor. Mas aí já voltamos ao sonho lá que Lowen teve com ele, que pra mim foi mais uma premonição, que ele vai ser um psicopatinha quando tiver mais velho. Em relação à carta manuscrito, eu não mudei minha opinião, eu continuo pendendo mais pro manuscrito, mas ainda fico assim meio na dúvida, então fica ainda meio em cima do muro, porém acredito mais no manuscrito. Não tira o fato de que Jeremy é menos inocente, que ele sempre teve esse lado meu manipulador que já conversamos aqui. Eu acho que Verity endeusava muito ele, como a gente conheceu Jeremy pelos olhos de Verity, a gente criou
aquela bolha de perfeição em volta dele. Mas agora, Lowen conhecendo ele, a gente tá podendo ver que sim, ele tem defeitos, porque todo mundo tem. Agora, se a Colleen Hoover fizesse novos capítulos extras ou continuações de Verity, talvez iria, assim, de fato, levar Jeremy a virar um assassino. Porque se ele for desviver todas as pessoas do passado dele que surgirem no caminho dele, aí ele nunca mais vai parar de eliminar ninguém. Era mais fácil eles se mudarem do país. E eu vou encerrar por aqui esse vlog, gente. Eu amei essa leitura, dei 5 estrelas, favoritei. Primeiro livro da Colleen Hoover que eu leio e já subiu demais no meu conceito. Quero ler outros livros dela, então deixa aqui pra mim nos comentários alguma indicação de Colleen Hoover pra eu conhecer, algum romance dela. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham me acompanhado até aqui. Eu sei que ficou bem grande esse vídeo, mas é porque eram muitas coisas pra compartilhar aqui e surtar com vocês. Não esquece de me seguir no canal, de ativar as notificações aqui pra receber sempre as novidades, de curtir esse vídeo aqui, por favor, para que ele tenha um melhor alcance. E também deixa aqui pra mim se você é time carta manuscrito, tá? Eu quero saber o seu lado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.